Sejam bem-vindos a mais um podcast Setmaier Engenharia. Hoje vamos falar sobre esquadrias de alumínio para obras de alto padrão. Estamos recebendo aqui, no nosso episódio, a empresa Sinex Arc. Seja bem-vindo, Josvan. Seja bem-vindo, Pedro. Obrigado. É uma honra receber vocês aqui para a gente falar sobre esquadrias de alto padrão, que eu acho que é excelência nesse assunto é com vocês. Beleza. Obrigado, Rafael, pela oportunidade. É uma satisfação estarmos juntos aqui e trazer um pouco da nossa visão e da nossa expertise sobre esse tema, que eu acho que é muito interessante e importante para a construção civil. Eu só vou alargar o seu horizonte e dizer que nós, além de esquadrias de alto desempenho, o nosso principal core business é portas de passagem, seja internas, de entrada de residências de grandes dimensões, e as internas de passagem, além de revestimentos de alumínio, vidro e outros materiais. Na verdade, a gente nasceu como uma empresa de portas e depois trouxe para o Brasil a tecnologia das esquadrias de alto desempenho. Maravilha. Pessoal, primeiro é o seguinte, quero agradecer a presença de vocês, falar que é uma honra vocês tirarem aí um tempo da operação do dia a dia para a gente gastar um tempinho aqui falando sobre isso. E por que vocês foram escolhidos para participar com a gente aqui? O nosso objetivo, Pedro, com esse podcast é trazer informação para o nosso cliente e para fornecedores, engenheiros também, colegas que estão executando obra de alto padrão. E nós estamos trazendo o pessoal que é, como diz o ditado, da prateleira de cima. Porque hoje nós estamos trabalhando com um altíssimo padrão na nossa região e eu acho que nada melhor do que levar para o cliente o conhecimento do produto que ele vai adquirir. Né? E sem assim, com toda certeza, a parte de esquadrias e portas hoje, com item independente, é um dos mais caros de uma residência. Então, eu elevo aqui vocês como sendo um dos itens assim da nossa curva ABC, possivelmente está lá na cabeceira como mais caro. Então a gente quer trazer esse tipo de informação e eu acho que vocês têm muita novidade para contar para a gente nesse episódio, tá? Pedro, vamos começar lá nos primórdios aí da Sinex. Vamos contar um pouquinho para a gente como que você entrou nesse ramo de esquadrias. Como é que foi o começo dessa história? Tá. A história aí tem que puxar aí o fio, o Em novelo. uma hora não vai dar tempo, mas faz uma apanhada. Quando tudo era mato ainda. Eu tenho 24 anos de Sinex, então eu entrei como representante comercial por Belo Horizonte, que era a minha praça. Depois estendi para Brasília, né? Para o Distrito Federal. Distrito Federal. Depois para Goiânia e depois até Tocantins. Então era uma atuação como representante comercial na linha Mobile, que é até importante comentar o que é a Sinex hoje. A Sinex tem duas divisões de negócios bem distintas. Sim. A linha Mobile, que é a precursora do negócio, por conta da Sinex estar em Bento Gonçalves, que é o maior polo moveleiro de indústrias de planejados, né, imobiliário. Certo. Então a Sinex iniciou lá para atender esse segmento, trazendo a tecnologia do alumínio e do vidro. Maravilha. Portas, revestimentos. Então, a Sinex é pioneira nessa tecnologia, foi a primeira empresa no Brasil a trazer as portas de alumínio e vidro para abastecer exatamente essa indústria. Sim. E eu fui representante durante esse período, atuando com as principais marcas do Brasil de imobiliário. Correto. E a entrada do segmento ARC, então é essa divisão de negócios, ficou Mobile, Mobiliário e Arquitetura. Nasceu lá nos anos 2010, mas a gente efetivamente, como franquia, iniciou em 2012. Foi quando a César Cini, o presidente da empresa, percebeu que havia uma demanda muito forte no mercado da construção civil por produtos de maior entrega em termos de desempenho, performance, tecnologia. E aí ele... É até uma coisa engraçada, porque ele estava fazendo a casa dele em Bento Gonçalves. Entendi. E identificou que a única opção que ele tinha era o commodity de mercado, que é a linha Gold. Antigamente Alcoa, depois para a Sopa Hidro, que é a linha Gold, Nova Gold, enfim. E em cima desse padrão,
que era o commodity de mercado, né, a precursora, como a patente foi Derrubada. aberta, né, depois de um determinado tempo, aí vieram outras extrusoras fazendo o mesmo perfil. Então você tem hoje várias marcas, Prime e outras de mercado, que são a linha Gold. Quer dizer, esse segmento que entrega aí esse básico de desempenho. E a Cenex veio para exatamente trazer uma nova abordagem desse componente que é tão importante na construção civil. Porque, cara, é a esquadria que envelopa a casa. Sim. A gente fica pensando que qual é a importância desse elemento dentro do projeto arquitetônico. Ele é o elemento que vai realmente viabilizar uma arquitetura mais minimalista, mais contemporânea, e vai ter uma visibilidade com o exterior, com paisagismo, com áreas externas. Então, cada vez mais áreas de dimensões maiores envidraçadas, e isso demanda tecnologia. Sim. Quanto mais área exposta, mais precisa de estrutura de perfil, estrutura de tecnologia, estanqueidade, enfim, todo esse pacote de desempenho que aí a Cenex identificou que havia uma lacuna no mercado, até como eu contei pelo próprio César, que foi fazer a casa dele, e falou, não, mas peraí. Sentiu isso na pele. Sentiu isso na pele. Aí trouxe uma linha italiana, chamada Divelli, e a partir daí ele falou, poxa, se há realmente uma falta de produtos, se há realmente hoje casas de alto padrão e consumidores que querem mais bem-estar, mais qualidade de vida, mais conforto, desempenho é tudo. É tudo. Porque isso na Europa não é item de luxo, isso é básico. Básico. Isso é necessidade, né? É. Onde você tem temperaturas que podem oscilar para muito quente ou muito frio, estanqueidade é fundamental. Fundamental. E aí vem todo esse pacote de benefícios que é o conjunto de desempenho de alta performance que a Cenex, então, trouxe para o Brasil. Sim. Aí, nesse momento, a Cenex abre a linha ARC e começa com as franquias. E aí foi quando você entrou na linha ARC e veio para Goiânia. Exatamente. Engraçado que eu comecei como representante e depois de um longo tempo atuando nesses mercados, então eu já estava atuando em Goiânia já há algum tempo. E aí, quando iniciou o sistema franquia, 2012, Sim. eu fui convidado para ser o gerente comercial da marca, por conta da minha experiência já com as portas de passagem que tinham sido lançadas em 2008. Por isso que eu te falei que a ARC nasceu, na verdade, pelo segmento portas. Portas de entrada, primeiro internas, depois a gente migrou para... Quer dizer, teve um upgrade para as portas de entrada principais, aí de grandes dimensões, de grandes larguras e com vários outros materiais além de vidro. Sim. E aí, como eu tinha já uma performance de venda e comercialização voltada para arquitetura nessas portas, eu fui convidado para ser o franqueado. Não, primeiramente como gerente comercial da franquia. Estruturar o sistema franquia no Brasil. Porque a Cenex começou com 5 lojas próprias para formatar o modelo, para formatar a expertise. Então a gente tinha loja no Rio, Brasília, São Paulo, Florianópolis e Salvador. E a minha de Belo Horizonte. Sim. Entendeu? Então essa expertise foi trabalhada para poder aquilatar, então, o modelo, o formato, toda essa parte de processos. E aí eu fiquei como gerente comercial durante 3 anos. E nesses 3 anos, então, foi bem definido o modelo de franquia. E aí eu iniciei com Brasília, primeiramente, porque já era um ateliê, que a gente chamava essas lojas próprias. Sim. O ateliê se tornou, então, uma loja. Então, eu já tinha a loja de Belo Horizonte, iniciei em Brasília, e de Brasília estendemos para Goiânia em 2018. A gente desenvolveu a loja em 2018
e inaugurou para o mercado em janeiro de 2019. Não é isso, Josivan? E nesse momento entra o Josivan. Isso aí, que está comigo desde Brasília. E aí, a gente, quando iniciou a Operação Goiânia, eu convidei aí na verdade, ele é goiano também, Sim. que estava perdido em Brasília. Estava perdido em Brasília e quis vir para Goiânia. Aí eu falei, vamos embora para lá e vamos tocar agora a Senex Arc Goiânia. E coincidência do destino, vocês abriram e pouco tempo veio a pandemia. Exatamente, né? Um ano depois. Um ano depois. E nesse caso, falando do segmento, né, da construção do luxo, a pandemia foi um ponto positivo que aumentou muito a demanda e a visibilidade para as residências, não é isso? Foi. Eu acho que é um marco, assim, vamos dizer, na experiência humana, né, global. A pandemia foi o primeiro evento, assim, global de uma mudança de comportamento em todos os sentidos. Todos né? os sentidos. Nunca havíamos tido uma reclusão, uma forçada para você voltar para dentro da sua casa e você, então, dentro da sua casa, porque todo mundo ficou com esse isolamento total, o lockdown 18 de março foi o marco, né, de 2020. Sim. E é interessante porque esse momento todo mundo começou a reparar, bom, agora que eu estou dentro da minha casa, como é que da minha casa eu trabalho, eu faço a minha atividade física, eu convivo com a minha família, eu moro, entendeu? Então essa convivência, esse lifestyle mudou totalmente, né? Porque o modus vivendi passou a ser, então, dentro da sua área física do que era o seu casulo, né? A sua casa. Sim. E aí, muito interessante, porque as pessoas perceberam que, pô, peraí, a minha casa é onde... Tanto é que a Senex lançou uma campanha muito interessante, que a casa é onde mora o seu coração. Não só o coração, mas a sua vida, né? Sua vida. Você passou a viver dentro dela. Então, ela passou a ser multifuncional, polivalente, enfim. Sim. E isso transformou significativamente o segmento de arquitetura. Sim. Então, cada vez mais as pessoas começaram a entender que, peraí, eu preciso ter uma casa que comporte a minha família toda, bem acomodada, que seja polivalente em todas as atividades, multifuncional, e que me entregue mais conforto, mais bem-estar, mais qualidade de vida. Aí que começou a surgir, eu acho que foi o ponto que as pessoas viram que estar em apartamentos de alto padrão era legal. Mas você tem uma casa no campo, né? Que eu falo no campo, que é nesses condomínios horizontais de alto padrão. Sim. Que você tem ali o seu paisagismo, tem a sua atividade, tem esse prazer de estar vivendo num lugar que vai te dar esse bem-estar. Isso foi a grande transformação mundial. Então, para nós, Brasil, houve uma migração dos apartamentos de alto padrão para os condomínios horizontais. Isso é um movimento que aconteceu desde 2020, por isso que tantos condomínios surgiram e tantas casas já maiores, com maior proporção de área, com mais foco na qualidade e cada vez mais obras milionárias por conta disso, né? Esse mercado de luxo, principalmente na residência, surgiu pela necessidade de você ter um espaço que vai entregar mais para você, para sua família, para o seu bem-estar. Eu acho que nós temos aí uma primeira atividade que nós fizemos junto, acho que a 7 Maia com a Senex. A gente estava ali numa obra num condomínio de Goiânia, na época da pandemia, foi a nossa primeira obra no Alphaville, uma casa ali de uns 1.700 metros, uma grande casa. E nessa obra que a gente finalizou junto com a pandemia finalizando ali, terminando, foi quando a 7 Maia mudou um pouco o norte. Porque a gente, até aquele momento, eu executava muita obra comercial, a gente fazia muito shopping, eu tinha obras bancárias e tinha algumas residências. Então, nós fomos convidados por esse cliente para fazer essa casa, que é uma obra, né, bem suntuosa aqui na cidade, e acabou que, vindo essa pandemia, a gente mudou o formato, fizemos essa, foi um sucesso, e dali a gente não parou mais. Eu acho que foi a nossa primeira obra junto, nós fizemos todas as portas de giro naquela casa, que foi um sucesso. E a partir daí, esse mercado para a 7 Maia, eu acho que para outras empresas também, mudou bastante. E a percepção que eu tenho, Pedro, é que
eu falo muito isso hoje para os clientes também, que além da maneira de morar com a pandemia, as pessoas começaram a enxergar uma outra maneira de gastar o seu dinheiro, Perfeito. né? Que muita gente, às vezes, começou, eu acho que a gente ficou mais próximo da morte. Eu acho que é triste falar isso, mas foi uma realidade que as pessoas não tinham, às vezes, essa visão de falar, gente, para que eu estou guardando tanto dinheiro, sendo que a qualquer momento eu posso passar por esse tipo de coisa? E começou a enxergar valor em coisas que eles não viam antes. E aí Perfeito. começa a melhorar os investimentos. A pessoa faz uma casa melhor, a pessoa compra um imóvel melhor, não só com aquele intuito de investir no guardar, né? E Sim. no usar. E com isso a gente começa a ter novos projetos, novas casas, novas, né? Eu acho que pelo menos tenho essa percepção. Mas vocês, quando passou a pandemia, finalizou isso, vocês já estavam com a loja aberta, já tinha ali 2, 3 anos. E aí vocês também sentiram um boom na produção? Conseguiram? Vocês sentiram isso no mercado Brasil, como Cinex? Porque você também atua em outra cidade, né? Sim, na verdade eu atuo também em Belo Horizonte, onde Sim, é minha cidade, vamos dizer, de residência. sim, E a percepção foi muito clara desse modus vivendi do consumidor. Ele realmente entendeu que ele precisava ter produtos que entregassem mais. E essa interface, então, usuário-produto, passou a ser mais exigida. sim, Então, a Cinex, como é um grande indústria metal mecânica, né? Porque o nosso negócio é alumínio e vidro, e é uma indústria de precisão. Ela se estruturou para atender esse mercado e para a ARC, que é esse segmento, a arquitetura, esse movimento da arquitetura de ser privilegiada, de ter mais investimentos, de áreas maiores e tudo, impulsionou muito o mercado. Então a empresa teve um grande crescimento, a gente se estruturou. A Cinex hoje tem maquinário todo ele italiano, com tecnologias como pinturas que são hidrossolúveis, com processo de secagem por micro-ondas. Então, quer dizer, ela tem tecnologias muito próprias que fazem a nossa diferenciação e a nossa, vamos dizer, a nossa vantagem competitiva competitiva, nos nossos produtos. sim. Então, a Cinex se estruturou desde o início, quando trouxe para o Brasil a tecnologia das portas de alumínio e do vidro, foi trabalhar com as marcas de alto padrão e trazer realmente o que o mercado não tinha. Um grande exemplo disso é a diferença entre tropicalização e nacionalização dos produtos. Sim, Então, quando a Cinex viu essas tendências lá atrás, o que é tropicalização? Só para você entender. Tropicalização o mercado pega um produto europeu, por exemplo, e faz um parecido no Brasil, sim, com as normas brasileiras. A Cinex faz a nacionalização. Nós temos os perfis patenteados na Europa. Então, a gente tem todas as certificações europeias mesmo, entendi. e a gente produz no Brasil. Então, a gente nacionaliza o produto. Entendeu Entendi. A diferença da Da Cinex e da localização. qualidade? Sim. E uma pergunta, Josvan, você pode me responder essa, que é o seguinte: vocês têm conhecimento do mercado praticamente do Brasil todo, porque vocês, como franqueados aqui de Belo Horizonte e de Goiânia, vocês estão convivendo com as demais de todo o país. Sim. O que você vê, Josvan, na diferença no mercado goiano? Porque eu tenho uma percepção de que a gente sempre fala, né, por exemplo, que o custo de construção, até por grandes incorporadoras, que o Goiás teve muito tempo como sendo o menor custo, onde as obras eram mais baratas, onde o lucro das construtoras eram menores, e de 2, 3 anos para cá, o nosso mercado teve uma mudança. Na visão da Cinex, o que você acha que é o mais atrativo no mercado goiano hoje? A gente sabe que o mercado goiano ainda é um cliente bairrista, né? Ele prefere as marcas locais. Justamente por isso, por tanto tempo, o cliente viu o mercado goiano assim, vou comprar aqui mesmo, meu pai comprava ali, naquele lugar, e para mim tá tudo certo isso. Sim, Entendeu? Não abria fronteiras com sim, produtos de fora, com produtos de qualidades de fora, que o mercado sim, de São Paulo já tinha, o mercado sim, internacional já tinha. Então, desses 2 anos para cá que aconteceu esse boom,
a gente vê que os clientes estão... A gente está educando o mercado, digamos assim, com essa questão de usar produtos mesmo de fora, sem ser simplesmente as empresas locais. Sim. Para poder... eles estão gostando mais disso, sabe? De buscando qualidades de fora. Os clientes são clientes que têm um boom de milionários em Goiânia também. Então, clientes que têm um conhecimento muito grande no mundo, sabe? E aí, eles têm, com esse conhecimento, eles conseguem... Começa a mudar o começa a mudar o mercado. conceito deles, Começa a mudar o isso aí. mercado. Começa a mudar Entendi. a percepção de valor. Eu acho que esse é o Entendi. ponto. Esse é o ponto. Esse é o ponto, entendeu? Porque você tocou num negócio importante que é o investimento. Sim. O investimento de um produto que vai ter mais tecnologia, que vai entregar mais, que tem todas as premissas e propósitos de ser diferenciado nessa entrega, é lógico que ele vai ter um Ele é mais valor, né? Ele vai ser um investimento maior. Sim. A gente não fala a palavra caro, porque caro dá aquela percepção de que ele custa mais e não entrega diferenciais. Que ele vale mais. Exatamente, ele vale mais. Porque essa é a percepção que a gente trabalha muito com os nossos produtos e com os escritórios de arquitetura que a gente atende. Os profissionais. Os profissionais de arquitetura que especificam o produto. Porque o que a gente pode entregar primeiro é um produto mais alinhado com o projeto arquitetônico, quando busca maiores vãos, maiores áreas envidraçadas e toda essa exposição dentro de uma área de esquadria ou portas, ou seja, uma porta também de entrada, pé direito duplo, larga, você precisa ter esses desempenhos, porque senão você vai só piorar a sua exposição às intempéries. Sim. Hoje, outra questão que o mercado mudou muito é a questão climática. Então, você está vendo aí esses episódios de ciclones subtropicais. Você tem forças de vento hoje batendo aí 100 quilômetros, 120 episódios, principalmente no sul, que começam a também chegar aqui, de que, como o clima mudou, essa força de vento, o volume de água das chuvas e toda essas intempéries muda o cenário de exigências de um produto. Sim. Então, a gente até fala que o nosso cliente é o cliente que já teve uma experiência anterior com uma casa que ele investiu, como você falou, tinha um investimento menor, porque eram áreas menores e tudo, e estava tudo certo, tudo bem. E aí, no momento que você tem uma exposição a essa, em que ele teve uma infiltração, vazamento de água, uma área que precisou ser toda depois revitalizada ou alterada. Então, essas experiências, por isso que o Josivan falou, quando você atende um cliente que tem experiência morando fora do país, principalmente não só morando, mas experiência de viagem. Tudo, o que ele vê lá fora é as esquadrias de alto desempenho. Sim. Porque no Brasil a gente só tinha a linha commodity, a linha básica. Entendeu? É porque a indústria nacional, com as barreiras e os protecionismos nacionais... É quase igual aos carros, né? Exatamente. Limitaram... Passamos por muitos anos aí. Isso aí. Até chegar o Lada da Rússia. Que foi a revolução Quando chegou o Lada, falou, nossa, agora nós temos importada aqui. Que maravilha. É mais ou menos esse conceito de mudança, é exatamente por aí. E então está havendo uma mudança de mentalidade e principalmente de visão de que esse investimento justifica pela entrega. Sim. O que eu sempre estou fazendo bastante, Pedro, é que até criando um posicionamento, vamos falar da marca também, eu falo muito, estou fazendo isso pela Setmaier, que a partir do momento que você abre o escopo da prestação de serviço que você faz para um cliente, você consegue trazer essa visão para ele do que você tem que pagar a mais por um produto melhor. Por exemplo, uma experiência que vocês fazem muito com os arquitetos e com alguns clientes que eu acho que é muito interessante é quando leva na indústria. Por quê? Porque muitas vezes, por mais que o seu showroom novo aqui é maravilhoso, né, até nós que também fizemos uma obra lá, mas
Eu falo que quando um cliente vai numa indústria igual a de vocês, ele consegue entender o que que é valor. Perfeito. Porque ali você tem muita tecnologia marcada, né? Você tem toda uma estrutura de procedimento, você tem toda aquela parte tecnológica que, quando você vai num serralheiro convencional aqui, ele está fazendo ali, cortando quase que com uma politriz, né? Fazendo Uma uma policorte. policorte e fazendo, não desmerecendo o serralheiro, fazendo o trabalho dele, mas eu falo que hoje existe o público que quer a tecnologia e que quer pagar por isso, Isso né? são segmentações de mercado Segmentações. natural, É, e isso eu acho que faz parte. Mas o que é importante é que quando o cliente, principalmente o arquiteto, vão a uma fábrica e vem o nosso parque fabril, a estrutura de máquinas de ponta, de todas com centro de usinagem, robótica, pintura eletrostática, pintura a outra hidrossolúvel, que é uma tecnologia que tudo é investimento para você ter essa qualidade. Qualidade sim, custa realmente a mais o investimento em equipamento. Parque Fabril, não só na matéria-prima, para você ter o produto à altura do que você quer propor para o mercado. Então, a gente tem esse programa de levar todo ano, em 2 momentos, profissionais à fábrica, para isso ficar mais claro, sim, entendeu? Porque a venda de um produto de desempenho, a pessoa não pode ir na última linha para é. querer comparar pelo preço. O preço não é a baliza. Não pode ser, né? Não pode ser, porque você tem o projeto arquitetônico do arquiteto que tem um propósito, número de folhas, que é o mapa, que é o Sim. mapa de esquadria que ele deseja ter, pé direito, larguras grandes, grande visibilidade de áreas envidraçadas. Então você tem o projeto. Depois você tem a funcionalidade, você tem essa questão da estanqueidade. Então, preço não pode ser o primeiro balizador disso, Sim. porque senão você vai ter o que o É, mercado já o oferece mercado aí, já oferece. e que são os regionais que estão atuando com essa linha hidro e similares básica aí da mercado. hidro. Sim. E aí o seguinte, o Josvan, me fala um detalhe, você que está bem vivendo a operação e no dia a dia. O que que você considera como importante, tanto para a engenharia quanto para a arquitetura? Porque, na minha visão, quando você quer levar esse valor que o Pedro colocou, sem ser a última linha, você precisa desses profissionais para te ajudar a levar o conhecimento para o seu cliente. Porque muitas vezes o cliente, um médico, um advogado, um empresário, não necessariamente ele vai entender de esquadria. Ele não vai entender de performance, ele não vai entender de estrutura. E aí você me fala, onde encaixa na visão da Cinex as empresas de engenharia e os arquitetos que têm que te auxiliar? O que que você me fala disso? Qual que é o trabalho que você faz com esse time para você levar esse conhecimento que ele tem que te ajudar na dispersão desse conhecimento, né? Na A gente- validação, né, Isso, principal. justamente. Um dos primeiros trabalhos que a gente faz é justamente os workshops que a gente faz dentro da loja. Sim, O que que acontece? O goiano quer pegar para ver, né? Tem que sim, sentir o produto. ver pegando. Ver pegando. Então, a gente leva os profissionais, os engenheiros. No ano passado, a gente levou todas as engenharias, maiores engenharias de Goiânia, dentro do showroom, com seus Sim. responsáveis, seus engenheiros, Acho que para foram poder 10 construtoras até. 10 construtoras, justamente para cada um conhecer o produto de perto, porque Sim. o processo de montagem lá do início é um pouco diferente do Sim, convencional. claro. Então, para todo mundo conhecer de fato. O que a gente também faz bastante é justamente lá no início do projeto, lá no estrutural, a gente já tá junto, porque muda muito. Sim, Você sabe que muda bastante, principalmente obras que têm concreto aparente. A esquadria já tem que ser definida lá no projeto lá no projeto estrutural, estrutural. Lá no para poder não início. ter problema depois, no futuro. Para nós não é item de acabamento, tá? Pelo menos eu já te falo que a 7 Maior hoje enxerga isso lá no Eu começo digo da que a obra. esquadria tem que ser o primeiro item que o cliente tem que comprar, Validar. tem que validar. Na curva ABC tem que estar entre os 3 principais, É. definidos já desde o início da obra. Exatamente. Então você considera que tanto os seus especificadores de arquitetura como engenharia, eles têm um papel fundamental na divulgação da qualidade do seu produto, é isso, né? Exatamente. Eu penso que o nosso trabalho, ô Pedro, até muita gente já me perguntou, Rafael, por que você inventou de fazer esse podcast?
E eu falo que o meu intuito, quando eu largo as minhas obras, né, para investir nesse tempo, é para a gente levar o conhecimento. Perfeito. Então, com várias fornecedores que a gente está trazendo, de todas as áreas, eu trouxe de impermeabilização, trouxe de piscina, trouxe, e agora nós vamos abrir para trazer alguma parte de operação, eu vou trazer eletricista, eu vou trazer encanador. E por que eu falo que é isso? Isso é para a gente difundir o conhecimento, porque o cliente, muitas das vezes, ele é muito leigo nisso. E às vezes não só o mesmo cliente do altíssimo padrão, que tem muito recurso, ele faz compra errada sem conhecer, não é isso, Pedro? E isso é muito, muito importante, cara, porque você tem primeiro que o cliente não tem obrigação nenhuma a ter esse conhecimento, porque se ele contratou uma engenharia, uma construtora, em que ele confia na competência, confia na capacidade, na expertise, e é por isso que nós fizemos a nossa loja juntos. Isso aí. Para nós Nossa foi parceria. um orgulho ter a obra E executada para nós também. por vocês, porque a gente identifica vocês como um grande parceiro e esse conhecimento é fundamental, porque na questão da percepção de valor desse cliente, não é só o consumidor. Tem a construtora, precisa validar para o cliente dizer, cara, a marca é legal, vai entregar, faz sentido. É um investimento maior do que um produto commodity, mas olha só, veja bem, vai te trazer isso, isso, isso de benefício. E eu acho que a visão legal também, que a gente tenta mostrar com esses workshops técnicos que o Josivan colocou, que a gente fez na loja ao longo do ano todo passado, com a inauguração da nova loja, e estamos continuando esse ano, porque é o mesmo objetivo aqui do podcast, é levar conhecimento para a engenharia. Sim. Porque o item esquadria, ele nasceu com um viés de ser econômico, de ser básico. Os verticais praticamente montavam serralherias no subsolo do prédio, e você tinha aquelas janelinhas pequenas que eles vão... Isso acabou, entendeu? A realidade hoje é outra. E para nós que somos uma empresa que tem o produto patenteado, porque ele foi desenvolvido no nosso lab em Treviso, na Itália. Então começa o nosso diferencial por aí. O produto é um produto patenteado Sinex. É um produto que foi desenvolvido com o objetivo de atender propósitos e premissas de desempenho. Então esse produto, como o Josivan colocou bem, ele é nacionalizado no Brasil. Então as matrizes vêm todas prontas da Itália e a gente traz aí uma Alcoa, um outro parceiro, para ser o produtor, a extrudora desse perfil. Mas o que a gente mais entrega para o parceiro construtor é que o nosso produto é um produto de engenharia. Nós temos um setor de engenharia com mais de 10 engenheiros lá desenvolvendo as soluções de projetos caso a caso. Então, o que a gente entrega para o construtor é um projeto de esquadria. Esse projeto de esquadria tem toda a interface com a obra, todas as necessidades de compatibilizações, principalmente padrenos, para ter essas performances bem trabalhadas e bem, vamos dizer, exercidas. Então, esse trabalho de engenharia que a gente faz é em parceria com a construtora, com a engenharia da obra. E isso vai evitar retrabalhos, principalmente se a obra tem, também o Josivan citou, grandes áreas de concreto. Concreto aparente, estruturas metálicas e tudo, isso tudo tem que nascer em composição. Então, eu acho que o nosso diferencial é a relação que a gente consegue construir de um produto de engenharia junto com a obra, que vai evitar retrabalhos, vai evitar despesas posteriores e vai garantir a promessa de desempenho que a gente fala. Um grande diferencial também que a gente tem, você não comentou, mas eu vou complementar rapidinho, é o serviço de consultoria técnica. Sim. Ou seja, a gente pega o briefing, todo o briefing da arquitetura que vem das folhas, Sim. e a gente vai fazer um serviço de consultoria para poder ver, essa esquadria aqui precisa de um vidro que hoje está 4x4, mas ele precisa ser um vidro 5x5. Sim. Essa esquadria não dá certo nesse vão. Aí muita gente fala, mas coloca essa esquadria um pouquinho maior, isso, aquilo. Não, essas regras de engenharia é justamente para o dia que tiver um vendaval, um vento muito forte, está respondendo por isso. E isso, a esquadria ela não pode nem mexer.
Então, esse serviço é muito importante. E não Sim. só o serviço de consultoria técnica no briefing da arquitetura, mas também o pós, né? Pós-fechamento junto com a Sim, obra. claro. Você já conhece, a gente vai. Quantas vezes a gente já Ixi, foi em alguma obra? muitas e Por muitas qualquer vezes, né? dúvida, a gente vai lá, faz questão de estar lá, porque o pré é muito mais importante. Porque Sim. depois que a gente resolve tudo isso, depois que a esquadria chega, ela chega inteira. Se você já vê algumas esquadrias chegando, o quadro dela vem Ele inteiro, vem só prontinho. chegou encaixado no vão. Encaixar no vão. Então a gente, Não o vai, não serviço vai ser maior é sempre adaptada lá na antes. obra. Isso, exatamente. Tá. Ô Pedro, me responde uma coisa. Você que está no mercado de alto padrão de residência já há bastante tempo, queria ter sua visão. É, hoje, a construção civil, em alguns ramos, a gente está considerando que o luxo faz parte das casas, né? A gente consegue levar, vamos falar assim, grife para a obra. Acho que antigamente não ouvia falar disso, né? Você tem grife para o carro, você tem do relógio, você Da tem da roupa, roupa, mas não tinha vestuário. casa. Aí eu te pergunto, você me fala, você acha hoje que realmente tem essa visão de ter grife com luxo na construção e a Cinex é a maior grife da esquadria do Brasil hoje? Obrigado pela pergunta. Ela é ótima para, de repente, definir o nosso posicionamento. Cara, esse é um movimento de marcas mundial. Várias marcas que estavam, vamos dizer, atuando no segmento do vestuário ou de acessórios, que são marcas mundiais, né? Vamos falar, as principais, Armani e outras, entraram no segmento home, no segmento casa. Sim. Então, as casas não são mais moradia Simples. somente de dormitórios, né? Não. A gente falava que o cara ia para casa só para dormir. E não é mais isso. E esse advento mudou, como falamos lá, da pandemia para cá. Eu acho que criou um movimento das grandes marcas perceberem que o que elas trazem de atributo, de benefício e de vantagem é um segmento que eles estão cada vez mais entrando na construção civil. Então você vê hoje várias marcas atuando em segmentos e sendo ali o top of mind, né? O produto de Ponta. premium, de ponta, para poder entregar num segmento da casa. E a Cinex percebeu isso lá em... Cara, nós percebemos esse movimento em 2012. Porque a gente viu uma demanda, entendeu? E a oportunidade da mudança desse modus vivendi que ocorreu a partir da pandemia só veio, vamos dizer, corroborar e nos dar a oportunidade de ter hoje uma franquia atuando praticamente no Brasil todo, nas principais capitais. E isso é um propósito do negócio, né? A gente entregar aquilo que o mercado regional não entrega, porque a Cinex atua nacionalmente e se estruturou para poder não só ser grife nesse segmento, mas trazer as tecnologias italianas, com vidros diferenciados. Na parte de portas, hoje, todo mundo fala, mas porta é alumínio e vidro. Não, nós temos hoje uma gama de materiais assim, enorme. Você pode ter porta com padrões até agora laminados de madeira, padrões de tramas, de tecidos, de outros materiais. Então, quer dizer, a porta também é um elemento estético, não só funcional, mas estético, que vai compor com a arquitetura de interior. Isso tudo é essa nova percepção que o luxo traz para dentro desse modo de vida com mais requinte. Com mais requinte. A Cinex hoje em dia ela é a única empresa do Brasil que a gente diz que consegue vestir 100% a casa. Sim. Em esquadrias, portas de entrada, as portas internas, os revestimentos, mesas. Então, assim, a gente tem um mix de produto tão grande muito que grande. a gente consegue vestir a casa de fora para dentro, 100%. É interessante essa mudança do mercado, né? Que eu lembro quando eu era menino eu escutava não tem nem eira nem beira. Era uma casa que a casa ficava um pouquinho melhor quando o cara tinha uma eira, uma beira, que era um pouquinho de um telhado um pouco maior. Sim, verdade. E hoje o que a gente percebe? O cliente,
ele começa a entender dos produtos do imóvel, né? Eu acho que esse é o fato do conhecimento. A internet, com certeza, ajuda muito isso, as pessoas procurarem informação, porque hoje, né, a gente estava até falando aqui antes de começar o episódio do ChatGPT, as pessoas podem, numa teclada ali, ele vai descobrir tudo sobre o seu produto e sobre os demais concorrentes ou quem seja. Então, isso vai trazendo conhecimento. E o que a gente percebe é que quando você vai falar de uma construção milionária, hoje as pessoas perguntam, essa obra, a esquadria é de quem? Ou a marcenaria é de quem? A porta de A entrada porta é é de de quem? quem? O piso é de quê? Inclusive, na parte de venda, você vê muito isso nas imobiliárias hoje, que alguns corretores já questionam marcas dos produtos, né? Pois é, e é uma coisa interessante você ver que a questão do investimento, né? Porque tudo é mais investimento, né? Tudo é mais investimento. Se eu vou trazer um produto que é uma grife, que vai entregar mais e tal, é lógico que ele tem um valor e vai ser um investimento maior. Mas aí é que está a percepção que é importante. O mercado, né? O valor venal desse imóvel reconhece esse investimento que você fez a mais. Isso é muito importante, porque o cliente pode pensar, né? O consumidor fala, pô, mas eu vou botar a mais por quê? Será que na hora de eu vender, isso vai ser percebido? Então, essa agregação de valor ao valor do imóvel, ao valor venal do imóvel, é real. Nós temos em mercados mais consolidados que constroem para o mercado do alto padrão, vou citar Brasília, porque hoje o meu colega é o franqueado lá de Brasília, mas eu fiquei com a loja até 2020. Sim. Nós fizemos várias casas para construtores que edificam exclusivamente para a comercialização. Pronto. Principalmente no Lago Sul, ali buscando as embaixadas, políticos. E esse nicho, se não tiver com produtos muito bem adequados, ele não vai vender, encaixar no valor que ele então, quer. a primeira venda que eu fiz lá atrás, eu lembro muito bem, o cara chegou e falou, pô, mas sua esquadria vai custar o dobro desse commodity de mercado da linha Gold, sua porta e tal. Eu falei, cara, você é um investidor. O que você quer com o seu investimento? Primeiro, que você seja reconhecido o valor que você vai precificar ele. Sim. 2, que você tenha velocidade de venda e que você forme novos consumidores com o seu produto. Ou seja, você tenha um mercado de recompra, de upsale. Sim. Então, cara, eu fiz um desafio para ele. Cara, bota meu produto. Vamos lá. Ele, antes da casa ter ficado pronta, ele vendeu. Antes de ter ficado pronto. Só na hora que a gente montou as esquadrias, as portas de entrada, ele estava no final. Eu falei, cara, recebi uma proposta aqui, já vou vender, acima do meu valor que eu estava pretendendo, e vendi. E na hora dele vender, ele falou, cara, não, peraí. Esquadria Cinex, portas Cinex, tem portas internas, todas eram. Então você vê mercados mais amadurecidos, com consumidores mais experientes do que de percepção e de valorização disso, entendem que o investimento justifica. E isso eu acho que é o tema principal de uma discussão, quando você tem a última linha ali sendo questionada. Eu falei, cara, você vai investir mais, mas na hora da revenda, do seu patrimônio, da família que você está colocando dentro desse espaço, você vai ter ganhos em todas as áreas. Qualidade, bem-estar, patrimônio valorizado e valor de revenda. Sim. Então, é o bem bolado, agregar. entendeu? Não tem uma compra de que a pessoa vai dizer, cara, mas será que justifica o investimento? Por isso que eu estou aqui tentando, porque isso é uma questão de educar o mercado no sentido de percepções e trazendo experiências de outros mercados. O mercado de Brasília que trabalha muito para esse... Porque é uma população flutuante, né? A gente sabe disso, né? É um mercado que está... Então, cara, esse segmento de construções de alto padrão, todos eles são nossos clientes. A verdade é que, na minha visão, Pedro, eu acho que a parte nossa de construção sempre foi muito artesanal, né? Vamos imaginar assim, e muito simplista, aquela ideia de que
Qualquer pessoa ali faz uma residência, você vê que tem um médico que entende de obra, tem um dentista que entende de obra, tem um advogado que também toca obra, e hoje começa a ter essa percepção de valor, né? Eu falo que até da própria engenharia, tá? A gente percebe isso na nossa profissão. Como que antigamente era, cara, engenharia, hoje quando você se coloca como posicionamento de entender o que é a qualidade, o que é um produto premium, você começa a valorizar o engenheiro que entende esse assunto também, Exatamente. tá? E isso é o que a gente tem feito com a Setmaier, eu sempre falo, hoje em dia, se a pessoa também quiser contratar a Setmaier, olhando a última linha, Pedro, ele não vai contratar Não mais. vai. Não vai. Eu estou me posicionando com o nosso time completo, cada vez mais a gente já vem fazendo investimento na empresa de treinamento, de contratação, de time de engenharia, de estrutura, de tecnologia, para chegar num ponto que, mesmo se a gente não tiver o maior volume de obras, mas o cliente vai entender que, não, eu quero quem já tem uma bagagem de experiência no alto padrão, né? Agora, Josvan, me fala uma coisa, queria te fazer uma pergunta da parte mais técnica, tá? Que a experiência durante o processo, vamos imaginar que até agora nós falamos da venda e você já efetuou a venda. O Pedro fez a venda, agora entra você com a parte operacional. Qual, na sua opinião, é o maior erro que as construtoras ou os engenheiros cometem na hora de executar e programar a montagem de uma esquadria, numa obra? É, tem. A gente faz esse serviço de acompanhamento de obra e um dos maiores erros é querer adiantar a montagem sem a gente ter liberado. Porque a gente faz uma liberação de montagem, não é chatice em si, mas é justamente no time correto para que o produto fique em perfeitas condições mesmo. Então, tem algumas construtoras que exigem que a gente, vamos, monta lá que eu preciso, que entrega, não sei o quê, não. Sim, E a gente fala, não está no ponto certo, no time correto de montagem do produto. sim. Quando isso acontece, se montar, vai dar Vai dar problema no problema. futuro e você sabe que esquadria não tem como arrancar É, depois, né? não tem. Montou, vai ser um problema. Pronto. Então, então, na sua visão, é como se entendesse ali que essa a experiência no cronograma, na hora de executar, Exatamente. de instalar esse produto. Às vezes você quer atender pelo seu lado comercial, mas a obra não está preparada para isso, né? Exatamente. Eu vou contribuir um pouquinho aí com a colocação do Josivan, que é muito feliz. Mas é o seguinte, cara, o produto, cara, ele para chegar na obra, como o nosso produto é um produto de uma indústria metalmecânica, ele é um produto que chega pronto, resolvido. Nós não vamos montar canteiro de obra, entendeu? Então, às vezes, tanto a esquadria quanto a porta, o pessoal na porta antigamente, não, vem cá montar o seu caixilho, né, os contramarcos e tal, Contramarco. porque depois você vai ter que vir ajustar porta a porta, vão por vão. Então, não existe isso. A gente trabalha com como metal mecânica, a gente trabalha com milímetro, né? Essa é a nossa unidade métrica. Então, um vão de esquadria, que a gente tem lá um contramarco metálico, uma porta que tem um contramarco metálico, ou que tem uma instrução de obra, quando você não tem isso também. A gente orienta para fazer essa obra bem feita, com um bom esquadro, com a boa medida, e esse entendimento das nossas premissas de fornecimento é que é a chave do combinado com a construtora. Por isso que esses workshops técnicos que a gente fez ano passado, e estamos continuando, é fundamental a pessoa entender que, olha, o nosso propósito como indústria é trazer o produto pronto de fábrica e só fazer a montagem. Sim. Então a gente não tem que estar não existe pré-montagem ou usinagens ou serviços de canteiro de obra. Sim. Ele chega pronto. Então, essa perfeita, vamos dizer, sincronização dos times é que vai garantir a chegada do produto no momento certo para entregar também a melhor performance. Sim. E a gente tem toda essa orientação de obra, por isso que eu falo que o nosso produto é um projeto de engenharia. Cara, você não vai executar a obra inteira em cima de um projeto de engenharia? Sim. Então, os vãos, os coxos para drenos, água e tudo isso, eu vou te entregar um projeto assim. E isso é o nosso grande diferencial. E a gente entrega soluções que outras empresas não têm. Eu tenho um exemplo que a gente fala de uma obra em Brasília, bem emblemática, está na nossa capa de catálogo, lá na QI5, que é o arquiteto Lutero fez
ele fez uma nova arquitetura de interior, mas é uma obra de um contemporâneo do Niemeyer, e essa obra são 2 lajes protendidas, né, grandes, em grandes vãos, e uma obra dos anos 60, então ela é realmente anterior. E esse comprador comprou a casa, que estava precisando ser toda revitalizada, e a primeira coisa que ele fez foi arrancou tudo, deixou só as lajes. Aí na hora que nos contratou, a gente foi lá ver e percebemos que as esquadrias anteriores, que era aquela esquadria antiga de ferro, né, de metalon com vidro, tava todos os vidros trincados, parte faltando. Aí ele falou, pô, essa laje protendida para esse grande vão, ela deve ter uma oscilação, ela deve ter uma flecha, uma movimentação. Nós passamos 15 dias medindo, de manhã e de noite, de manhã e de noite. Como ela movimenta. Como ela movimenta. E chegamos à conclusão que ela tinha 40 milímetros de movimentação da noite para o dia. Qual da temperatura? Temperatura. E aí nós criamos um trilho superior telescópico com um mecanismo mecânico para poder fazer as oscilações e a esquadria, então... Como se ele ficasse flutuando também. Exatamente. Essa estrutura, de acordo com a temperatura... E aí que entra também essa consultoria técnica no mapa de esquadria. A proposta, como era para uma linha Gold, você vê uma casa dessa com paisagismo maravilhoso, com obras do Atos Bulcão, uma casa assim icônica de arquitetura. A sala principal eram 8 folhas de porta. Na hora que nós chegamos, falamos, não, peraí, nós conseguimos fazer em 4. Então nós fizemos... Você tem muito mais integração, né, com o ambiente. Nós fizemos portas com quase 4 metros de largura. Então, quer dizer, a área envidraçada ficou muito maior, com essa tecnologia para poder acomodar as oscilações. E a gente foi a única empresa que entregou solução de engenharia. Então, esse é só um exemplo para dizer aonde a gente pode estar. E eu quero só aproveitar para dizer também sobre a questão do Breeze. O Breeze quando ele tem uma função estética, né? Você não tem a função de simplesmente ter um corte de exposição à insolação, de luz solar ou de calor. Quando ele é estético, esse é um problema para nós também, porque é um produto que não tem tecnologia agregada. Você tem um produto que são ripas sobrepostas, aparafusadas. Normalmente, os regionais montam isso na obra e a gente não tem essa proposta. Nós fazemos brises especiais, personalizados, que vem pronto de fábrica, com encaixes, com soluções que vão além da estética, entendeu? Com uma personalização até. Então, nós fizemos agora as 2 lajes do WTC, né? Uma obra emblemática aqui em Goiânia, do grupo JBJ, que é a holding, né? É o escritório principal. Você vê, nós não fizemos esquadria, mas nós fizemos todas as divisórias piso-teto, com vidro curvo, com vidro laminado, com inteligência das portas, ora deslizantes, ora batentes, giro. Mesas com os centros que a gente chama a nossa BioWork, que é uma mesa de trabalho, com estação de trabalho, para até 8 pessoas. Então, quer dizer, a gente não é só reconhecido na excelência de esquadrias, mas principalmente na parte de interior. Então, portas de entrada, portas internas, divisórias, piso-teto, mesas e outros produtos, revestimento. Nós fizemos todos os banheiros com divisórias personalizadas para o projeto. Para o projeto. E tem que mencionar o trabalho da Sais Pessato, da Andréia e da Naira. Parabéns para as duas, que são maravilhosas aí na arquitetura. E para nós é um motivo de muito orgulho ter executado essa obra. Sim. E ela se torna emblemática porque, você vê, é um corporativo. Muita gente acha que a gente não faz corporativo, mas corporativos de alto padrão, com essa tecnologia, você vê, talvez seja a primeira obra de Goiânia com divisórias curvas, porque é toda orgânica, e o resultado é maravilhoso, né? Apareceu aí no Instagram, então é público. Essa obra já está bem
Por isso que eu estou comentando, né? Sim. Agora se tornou público. Sim. Entendeu a questão? Um dos pontos, Ivan, que eu, voltando ainda no assunto da obra, eu falo que eu acho que a maior dificuldade que a gente tem no canteiro hoje é que é assim, a Sete Maier, a gente é conhecido como uma empresa arrojada, que eu falo que a gente quer sempre acelerar. Então, muita gente me contrata o nosso time, vamos falar assim, devido à nossa celeridade, que geralmente a gente fala assim, as coisas não param na nossa mão. Agora, uma dificuldade que eu tenho quando chega com esse peso é que muitas vezes o cliente não quer entender o tempo do processo. Aí é sempre só a velocidade. E hoje, a maior dificuldade que eu tenho, Josivan, com o meu cliente é entender que é conseguir colocar para ele que eu consigo ser ágil onde eu posso. Não é em todos os momentos que eu posso. Quando nós vamos falar de esquadria, por exemplo, a gente já teve experiência em outras obras que muitas vezes assim, né, o cliente vai falar, mas você está demorando a pedir. Aí você demora. Aí numa outra obra você vai falar, não, eu vou pedir essa esquadria no comecinho. Aí você pede. Aí chega as esquadrias e a obra não está pronta. E aí você cria um outro problema, que hoje eu sempre falo para o cliente é que nós, por exemplo, como a gente sempre foi muito acelerado nos nossos processos, a gente gerou uma demanda para a Sete Maia de fazer o quê? Eu comecei a ter muito estoque de almoxerifado nas minhas obras, porque nós somos muito eficientes na compra. E o processo artesanal do pedreiro, do servente, não acompanha. Imagina a minha equipe lá de pedreiro acompanhar a indústria da Sinex. O tipo, você tem máquinas lá automáticas que tem robô trabalhando e o meu pedreiro tá lá rebocando. Aí eu te libero as esquadrias, chega um caminhão, coloca dentro da obra e a obra não tá pronta. E aí a gente começa a ter um problema de logística dentro do canteiro. Então hoje eu tento trazer isso para o meu cliente e falar, ó, confia no processo. Porque se a gente tem, muitas vezes eu falo, tem cliente que eu falo, ó, essa obra sua são 2 anos, essa obra é 3 anos. E o cliente fala, não, eu já fiz obra de 1 ano desse tamanho, fala, outros tempos e outras tecnologias e outros produtos. Verdade. Quando nós vamos trabalhar nesse nível que nós estamos fazendo hoje, eu preciso cuidar da programação. E a gente tem um plano lá, ô Josvan, na Sete Maia, que a gente fala que da porteira para dentro, tudo é responsabilidade minha. Perfeito. Mas eu que tenho que deixar entrar na porteira. Se eu deixar, a partir do momento que eu deixei, a responsabilidade é minha. Então, o que nós estamos levando para nossa equipe, Pedro, é que uma estrada que está falando que tem que andar 80 por hora é 70, 80, não precisa ser 30, porque senão eu nunca vou trabalhar essa obra, e a partir de 80 é uma zona de perigo. Então eu sempre tento falar, vamos andar ali 10% a menos da velocidade permitida, porque o maior problema que todos os clientes reclamam, vamos falar assim, via de regra de construção é o quê? Atrasa, a obra não termina, então eu tenho que ter uma performance, mas hoje eu estou tomando muito cuidado com esse exagero na velocidade, Pedro, porque esse custo dessa operação e dessa logística desse produto tá lá é muito pesado. Não dá mais risco. Não dá. Não dá pra gente acelerar. E muitas das vezes, cara, a gente fala assim, nós estamos treinando, esses dias eu falei, nós vamos aprender a falar não, vamos fazer uma mentoria de como falar não pro cliente sem ele ficar tão chateado, Sim. porque eu não posso. Imagina quando você monta para mim aquele vidro jumbo seu que vem com aquele caminhão especial para trazer. Aí chega o seu caminhão e a obra não tem um acesso para parar o caminhão. E aí, o que eu faço com esse caminhão? Volta para onde? E aí eu vou pagar um custo. Então, a gente precisa trazer essa clareza para o cliente e muitas vezes aprender a fazer a oposição. Porque ele está entendendo assim, cara, a responsabilidade é tua, mas eu quero tudo para ontem. Então, a gente fala, por exemplo, às vezes acontece, você vai montar uma esquadria e é um vidro. Na hora de montar, é manual. Você tem aquela indústria sua impecável, mas o cara que vai pegar no vidro e colar é um manual. Ele quebra o vidro. Nós temos que esperar o processo de fabricar outro e mandar. Aí muitas vezes o cara fala, não, fabrica um aqui. Eu falo, gente, mas esse vidro inteirinho veio de lá, como é que eu fabrico um aqui? Então eu acho que hoje, nesse mercado, uma das funções que a gente tem, vocês, né, como lojistas de um produto premium, e nós aqui atingindo, vamos falar assim, estou entre as que mais têm obras dentro de Goiânia, eu tenho que aprender a falar para o meu cliente que eu consigo acelerar em algumas coisas,
dá para a gente fazer, se eu tiver um time fortalecido de engenharia, eu consigo mexer em várias frentes de trabalho simultânea, mas em algum momento eu tenho que falar, opa, agora tem que esperar. Essa é uma dificuldade, concorda? Exatamente. E aí, por isso, é uma dificuldade muito grande para os dois lados, tanto para você quanto para a eu sei gente disso. também. Então, mas... Até porque a gente precisa vender, né? Exatamente. Se eu for o cara que não, o mercado vai falar, não, esse cara aí, tudo é não. Exatamente. Como é que você vai pesar isso, Josué? Fala para nós aí. Ó, uma das coisas que a gente faz e mostra para o cliente, tem algumas mudanças também, a gente sempre está em processo de inovação, né, que é a nossa empresa, é justamente o quê? Fechou a venda, o que o cliente quer? As coisas claras para ele o tempo todo, né? Sim. Então a gente tem um cronograma de fornecimento. É o cronograma que para eu poder medir, o que eu preciso em obra? O que eu preciso para poder medir? Depois da medição, eu preciso de quanto tempo fazer o projeto executivo? Quanto tempo de fabricação? Em cima desse cronograma, ele é totalmente ajustável conforme nosso acompanhamento que a gente faz em obra. Para poder justamente casar o tempo seu de obra para estar pronto com o tempo que a esquadria chega lá também. Para não ficar no seu estoque, mas também não chegar tardio, né? Então a gente tem que casar, e esse trabalho de acompanhamento de obra, ele é frequente com todas as obras nossas. Sim. A gente que pergunta, e aí, vamos, deixa eu ir na sua obra e deixa eu ver como é que tá seu cronograma. O cronograma da sua obra mesmo. Sim. Vamos casar aqui, o que você quer? Você quer adiantar alguma coisa? Vamos ver aqui o que dá para adiantar, o que não dá para adiantar, e a gente vai montar um novo cronograma e vamos trabalhar naquilo, com o cliente ciente. Ó, para poder isso acontecer, precisamos disso. Para poder isso acontecer, precisamos disso. Inclusive, a gente tem um portfólio que chama portfólio, que a gente mostra para os clientes, de obras, tipo assim, se você quer montar nesse time aqui, obras eu vou te mostrar o que acontece. Obra que dá errado. Obras que deram errado. Conforme e não conforme. É o conforme que não conforme. Você quer montar nesse prazo? Olha o que pode acontecer. Isso aqui é o que aconteceu com o cliente que pediu a mesma coisa. Você quer montar mesmo? Gostei. Você aceita? Aí você assume a responsabilidade? Você assume. Me diz 100% dos clientes o que eles querem. Eles dão um pé para... Não, eu quero que você seja bem rápido, mas que você não assuma a responsabilidade. Exatamente. Pedro, me responde uma pergunta. Quando a gente olha ali, né, naquela tela, nós estamos colocando ali Sete Maia com a Cinex. Para mim é uma honra estar ali do lado da Cinex, né? É nossa. Mas a minha pergunta é assim, um desafio que eu queria ver qual que é a sua visão. Geralmente, quando a empresa cresce, né, ela começa a crescer, ela começa a ter procedimentos, ela começa a ter um produto muito premium, ela começa a vender mais porque ela tem uma qualidade muito boa, e a gente ouve assim, essa empresa está crescendo demais, ela está ficando pesada. Sim. Qual que é o desafio de vocês, por exemplo? O que você, como sendo, vamos falar, o líder da Cinex aqui em Goiânia, qual que é o seu maior desafio para você não ser taxado como uma empresa lenta? Por que eu estou te perguntando isso, essa visão? Eu quero a sua resposta para trazer para a Sete Maia. Porque muitas vezes eu escuto, cuidado, porque se você tiver muita obra, você vai travar seus processos, porque você ficou grande, você ficou pesado. Sim. Então não quero ser a maior, eu quero ser a melhor, mas eu preciso ser a melhor com o máximo de agilidade. Como que você vai fazer isso, ou como você faz para não ser colocado assim, essa empresa, ela é premium, ela é luxo, ela é melhor, mas ela é lenta? Pois é. Eu acho que a missão do CEO, né, do líder de um negócio, é principalmente deixar claro o propósito do seu negócio. Então, quando a gente fala de visão e missão, valores, pode parecer palavras que vão ficar ali no quadro de entrada da empresa. Né? Clichê. Mas, na verdade, isso tudo é que vai definir a sua cultura do negócio. E cultura é modus operantes, é a visão do dono. É como o dono age. Eu passo na loja, vejo uma coisa suja no chão, eu pego. Se eu vejo um parafuso caído na hora que eu entro na área técnica, opa, esse parafuso está aqui por quê? Cadê o lugar dele? Então, cara, quando você imprime na sua organização uma cultura clara de eficiência, de gestão, e que você precisa ter, para ter gestão, você tem que ter processo. Para ter processo, você tem que ter as informações.
Então, isso tudo, cara, é o crescimento sem estar ordenado, sem estar estruturado. Primeiro, nessa missão, visão, valores e a cultura da empresa. Aí você vem com processo, você vem com sistema de gestão e com a informação. E o time vem junto, porque hoje o desafio, Sete Maia, de qualquer crescimento É mão de obra. é mão de obra. A barreira hoje não é, cara, tecnologia, você compra um sistema melhor, aí você vai e compra um equipamento, você compra... Mas, cara, se o seu time... Começa pelo recrutamento, né? Se você não recrutou bem, capacitou bem e trouxe ele... eu brinco assim do seguinte, que você tem que fazer um chá com aquela sua camisa suada, torce ela, faz um chá e dá para cada colaborador. Bicho, você vai beber o meu suor. Porque se você não estiver comigo, na trincheira comigo, pensando como eu penso, agindo como eu ajo, nós não vamos conseguir fazer. Então você tem que ser um coaching multiplicador. Maravilha. Porque você precisa das pessoas engajadas com aquela visão do cliente ao centro, que é outro negócio muito importante. Então você tem que ter cultura, você tem que ter processo, você tem que ter tudo, mas visão. Visão do negócio é cliente ao centro. Então não é o foco no cliente. É diferente do foco do cliente. Sim. Entendeu? É essa questão do como eu olho para ele, mas como ele olha para mim. Porque o que importa é como eu sou percebido. Sim. Então a gente tem que se espiar mesmo e tem que entender que as pessoas que estão conosco têm que estar comprometidas, treinadas, capacitadas, mas principalmente engajadas na sua cultura. Na sua cultura. Nessa velocidade que você quer impor, mas com segurança, com, vamos dizer, parcimônia até para as coisas darem certo. E sempre pensando no que você pode entregar de melhor para o seu cliente. Porque às vezes não é nem velocidade, nem outras questões. É o cliente entender que você está cuidando do patrimônio dele. Você fala, porra, Sete Maia é um tremendo cara. Sabe por quê? Ele trata o meu patrimônio como se fosse dele. Isso é uma visão de percepção fundamental. Sim. Então, quando você trata o que você está fazendo para ele, que é o patrimônio dele, como se fosse seu, e as pessoas que têm que estar dentro, têm que estar com o mesmo pensamento, aí esse cara vai dizer, pô... Ele é diferenciado. Sete Maia é o cara. Sim. Porque não importa quantas obras você está fazendo, não estamos falando de volume. É o mesmo pensamento que eu tenho. A gente não quer ser a maior empresa do segmento seja de portas, seja de esquadria, seja do que for. Mas a gente quer ser a melhor. A melhor. Entregar não só um produto que tem design, que foi desenvolvido, que tem proposta de desempenho, alta performance, mas entregar o serviço. E eu falo muito que hoje, produto por produto, você tem os diferenciais intrínsecos do produto, mas o que é extrínseco? É o serviço, é o que você está trazendo de qualidade na execução. Então, acho que o segredo para nós é reter e manter talentos. Essa máxima hoje é para todos, mas eu acho que o problema do crescimento é quando a cultura se perde. Se perde. Quando a cultura esvai pelos dedos. Eu tenho geralmente eu falo, né, muito assim, estou sempre junto com a nossa equipe de engenharia e realmente eu concordo com você que hoje a parte da mão de obra é a mais complexa, e não só de engenheiros, como desde do operário até o cargo de engenharia, todas as esferas a gente tem a dificuldade. E todas as minhas reuniões eu uso essa frase, eu vou falar para vocês aqui para ficar gravada ali, que na obra, nem sempre o sinal verde é para ir e nem sempre o vermelho é para parar. Então eu levo esse meu dinheiro e falo, cara, raciocina, porque muitas vezes você está olhando uma coisa que é tão óbvia que dentro de um canteiro de obra não é óbvia. Então trata isso de uma maneira, eu sempre falo, e aí eu lembro de uma que meu pai hoje é falecido, mas ele falava muito para mim, quando eu comecei a trabalhar com ele aos 16 anos de idade, na obra, ele falava, meu filho, quando você não souber o que você faz, você senta e me espera o tempo que for necessário, mas não faz. E essa conta hoje, ela é muito boa,
Porque o produto que a gente usa, que a gente trabalha, é muito caro para você errar. Ué. Eu sempre falei, eu não posso achar. Cara, ou eu sei ou eu não sei. Enquanto eu estiver na esfera do acho, senta. Não, e o retrabalho de obra, o que todo cliente reclama, e é uma percepção geral, é quando você não tem alguém zelando pelo patrimônio e com essa visão de, pô, eu preciso seguir um custeio definido, porque todo mundo fala, pô, a obra começou por 10, terminou por 20. Tudo bem, se às vezes no caminho a escolha do cliente Foi fazer mudança. foi fazer mudanças, foi agregar, ok. Ok. Mas ela custar a mais porque você teve desperdício, retrabalhos e tal, Errou. aí, entendeu? É ruim. Erros. É por isso que a gente gosta muito de exaltar os nossos diferenciais competitivos, que é ser uma indústria metal-mecânica e de engenharia, porque a gente tem um produto muito claro e definido, e essa questão da consultoria técnica e do relacionamento com a construtora é fundamental. Fundamental. Porque a gente fala que o início de obra tem que começar com os combinados. Cara, deixa eu entender qual é o seu time, como é que você quer fazer, qual é o tempo que você quer atender. Vamos construir o cronograma reverso da data que a gente deseja. Mas que o Josivan colocou muito bem é que tudo isso define premissas. Sim. Né? Então, para entregar, para fazer a medição, eu preciso disso aqui. Esse é o conforme e o não conforme. Na hora de liberar, conforme e não conforme. Na hora de fazer a entrega técnica final, para garantir que a entrega final seja feita corretamente. Sim. Então, cara, é árduo, porque nós estamos falando a todo tempo de serviço. Sim. Eu vou te fazer uma pergunta polêmica, e essa eu quero... Vai ser profundo, se eu puder, que eu vou anotar a resposta. Você vai ficar gravado. Mas vamos lá. Quando você está atendendo esse mercado de luxo, e eu acho que vocês são muito qualificados para falar desse tema, você falou da cultura. Você está com a sua cultura alinhada, o seu produto é de qualidade, a sua indústria é excepcional, de ponta, né? Produtos ali, maquinários internacionais. O seu showroom é impecável. Então você já fez uma visão feito pela 7 Mais Engenharia. Então você enxerga com o seu time e fala, cara, eu estou preparado para atender esse perfil do cliente. Aí vem uma pergunta. Tem cliente que você demite? Eu escutei. Tem cliente que você fala, cara, esse cliente não está preparado para mim. Como você trata disso? Essa é uma pergunta interessante, cara, porque eu participei agora de uma imersão em Belo Horizonte, já desde o ano passado a gente participa, do Obras Milionárias, né? Do engenheiro do Estevão Farkas Volks, com Léo Hodgson e o engenheiro Matheus Emerich. E ele, a palestra dele é muito interessante, porque às vezes ele fala assim, cara, às vezes eu olho na cara do cliente e olho para ele e o cara falou, pô, porque eu só te pago tanto, porque eu quero desse jeito e tem que ser assim, tem que ser assado. Ele olha bem pro cara e fala, cara, então talvez eu não seja eu que vou te fornecer. Pode buscar outro fornecedor. Você falou uma coisa muito importante, que é o saber dizer não quando você tem expectativas ou premissas que fogem do seu controle ou da sua capacidade e que você não vai entregar. Então, eu acho que essa relação que você tem que construir com o seu consumidor, com o seu cliente, é uma relação de confiança. Se não tiver essa confiança e essas premissas claras e tudo bem esclarecido, meu cronograma é esse, eu faço desse jeito, ajo desse jeito, você não vai conseguir entregar. Mas a postura de dizer não ou de demitir o cliente, como você falou, né? Eu acho que a decisão certa é demitir antes. Às vezes, no meio do caminho, é problemático. É não contratar, né? Você não demitir, você não... E aí o Estevão, às vezes, fala assim, não, tem cliente que o cara, você não perdeu a venda, foi livramento. Ele falou essa frase, eu falei, cara, é difícil para uma empresa que é varejo, comercial, de alto padrão, entender o conceito disso. Mas acho que o conceito quer dizer o seguinte, cara, tem que ser ganha-ganha.
Tem que ser ganha-ganha. Entendeu? A partir do momento que a relação está muito ruim ou prejudicial para um dos lados, o resultado não vai ser bom. Eu acho que o nosso produto, cara, que não é um produto standard, é um produto 100% personalizado, customizado e de alto padrão, ele é um produto construído a 6 mãos. É o talento do arquiteto no seu projeto arquitetônico e no que ele deseja para a sua arquitetura. Então, nasce ali uma especificação. 2, é o nosso produto atender essa especificação dele. E 3, cara, é o construtor ser o primeiro a dizer, cara, vou validar, estou entendendo a proposta. Que eles são bons. Porque muitas vezes acontece do construtor não entender a proposta de produto, da arquitetura. O construtor quer uma coisa fácil. Para ele, se for feito aqui na obra... E mais barato. Se fizer de tábua, tá bom. Isso aí, Cabeça não é isso. Dele, né? Então, é um negócio feito a 4 mãos. O trabalho hoje do construtor, no nosso segmento de alto padrão e do propósito de produto personalizado, é fundamental. Então, a gente hoje estima o engenheiro, a construtora, como um grande parceiro, um parceiro estratégico no negócio. E essa aliança estratégica é esse trinômio: arquiteto, construtora e nós, fornecedores, todos os 3 com o cliente ao centro. Pronto. Então, quer dizer, vira 8 mãos. Sim. Com o 4º elemento, porque ele é a razão da nossa existência, do nosso propósito, do nosso negócio. Então, quando você tem os 3 trabalhando em conjunto, cara, é sucesso total. É só alegria. O que a gente relata muito, eu falo que é assim, né? Quando vamos imaginar que você entra na obra, você cuida do item esquadrias. E hoje nós temos aí um trabalho que nós estamos desenvolvendo, Pedro, que quando eu faço uma residência, são mais ou menos 200 interfaces que eu faço a gestão. Mais ou menos 200. Sendo uma delas denominada mão de obra, tá? Então, vamos considerar que pedreiro, servente, carpinteiro e tal, está uma só, que a gente chama de mão de obra para não abrir demais, né? Sim. Então, eu considero 200 itens. Quando eu estou me relacionando com o cliente, obra, tamanho que nós estamos fazendo, a maioria de 2 anos, 2 anos e meio, é uma relação longa, por vários processos. Então, a maior dificuldade que eu vejo hoje, quando o cliente vai contratar uma construtora que executa obras milionárias, como o Estevão fala lá, é ele ter a experiência nesse período todo com o cliente, né? Na verdade, é uma vivência, é uma relação. Não é um produto que eu estou entregando aqui, esse celular, toma, e acabou. 2 anos é um tempo... E isso, hoje eu já faço um trabalho que chama pré-obra. Tem vezes que eu fecho contrato 6 meses antes de começar a obra, então meu relacionamento aumenta. E depois eu tenho também o pós-obra e a manutenção, que eu ainda fico ligado com o cliente por muito tempo. E o que eu sempre levo para os nossos clientes é que esse tipo de trabalho que nós vamos fazer, como envolve muita mão de obra operacional, os riscos são iminentes, faz parte do nosso jogo. Você pode montar uma esquadria lá e quebrar um vidro, e vai ter que entrar no processo e trazer outro vidro. Sim. Eu vou executar um piso que, às vezes, o piso, na hora de assentar, vai quebrar, vou ter que comprar outro. O lance que eu sempre valorizo com a nossa equipe é: os problemas devem ser resolvidos. Agora, eu falar para o meu cliente que ele não vai ter problema, aí, infelizmente, eu já falo, se você tiver essa mentalidade, você não pode embarcar numa obra desse tamanho. Você precisa entender que as pessoas que estão no seu time são responsáveis, são honestas e elas vão resolver o seu problema. Vão vestir a tua camisa. Vão vestir a tua camisa, né? Seja da maneira que for necessário. Aí o seguinte, Pedro, para a gente finalizar, nós já passamos aí de 1 hora, tá, de episódio. O papo é legal. Mas flui, né? Flui, é bom. Mas a gente criando assim, já estamos mais de 10 episódios gravados, e aí nós fomos aprendendo algumas rotinas. A gente criou um bordão aqui no final do episódio, né? Que eu abro pro meu entrevistado fazer a venda do produto dele. Aqui tem uma câmera que é só sua. Eu queria que você olhasse para ela e você vai falar para o nosso público por que ele deve comprar Synex. Você vai fazer a sua venda ali. Você que é um CEO, você cuida de toda a parte da empresa, mas agora você vai ser o vendedor
que vai olhar para aquela câmera e vai falar por que que o cliente deve comprar a Cinex. Rapaz, que bom que você está com uma alta audiência. Todo mundo você virou agora o seu podcast aí fazendo sucesso para tudo quanto é Dentro de lado. Goiânia, nós estamos aí. Isso aí. Então, primeiramente, eu acho que é uma satisfação a gente ter essa relação de parceria construída. Sim, E parceria não é simplesmente comercial, não. Eu falo que a parceria verdadeira é quando você constrói laços aí de comprometimento, de engajamento, e a sua dor é minha dor, e a minha dor também é sua, e eu acho que isso é que faz da gente crescer. Bom, falando para o meu cliente, estimado cliente, eu acho que é importante a gente deixar assim evidenciado qual é o nosso propósito de marca, né? A Cinex trouxe para o mercado de Goiânia a franquia Cinex Arc. Nós iniciamos nesse mercado em 2018. Estamos nesse mercado já aí há 8 anos atuando. Quer dizer, a gente é uma empresa do Rio Grande do Sul, a indústria é lá, mas a gente tem, vamos dizer, sangue goiano, né? Está aqui. sim. Diretor Já operacional está comendo goiano, pamonha. nosso time é todo goiano. A gente tem todo o serviço local, porque às vezes a gente escuta assim, porque o produto é de fora, porque a marca não é daqui. Gente, o produto ele vem de uma indústria metalmecânica pronto, 100% elaborado. Como eu falei, a gente não faz canteiro de obra, a gente não faz trabalho no canteiro de obra. E a nossa equipe, as pessoas que trabalham, são muito competentes, treinadas e capacitadas pela fábrica. Então, primeiramente, é dizer esse propósito. A marca veio para o mercado de Goiânia, porque o mercado de Goiânia é um mercado crescente, potente, cada vez de maior capacidade de poder de aquisição. Cada vez mais você vê o shopping, quantas marcas novas vieram. Premium tem aqui. Premium. Então, quer dizer, todo mundo está hoje olhando o mercado de Goiânia e é merecido. É um estado que cresce no agro, cresce no segmento de indústria, no hospitalar, de excelência. Então, ou seja, para nós é uma satisfação estar atuando nesse mercado. E o que a gente deseja é que o nosso propósito de trazer produtos para esse mercado de alto padrão, com tecnologias especiais, com desempenho, com entregas de performance, a gente seja percebido de que a gente vai entregar aquilo que você merece de melhor. Não o mais barato, mas de melhor. Há um investimento aqui agregado e o Ferreirinha fala muito isso, né? O mestre do mercado de luxo, que valor agregado ele tem que ser percebido. E a gente tenta fazer isso de forma muito profissional, porque a nossa venda é uma venda consultiva, começa por aí. Todo o nosso trabalho começa com o arquiteto, que é o nosso parceiro, porque a gente vai levar para ele esse conhecimento, levar informações. Os nossos produtos, todos eles têm bloco Revit. Se a pessoa trabalhar com Revit ou com BIM, para exatamente essa compatibilização que você falou, já nascer da arquitetura e com o propósito de ser uma ferramenta já para a construtora fazer as interfaces com terceiros. Essa venda consultiva é para entregar a melhor solução do ponto de vista de dimensão, de função, de estética, de bem-estar, né, de benefícios que ele vai entregar. Então, essa é o nosso negócio. Nós temos uma loja maravilhosa, a loja hoje de Goiânia, no mercado brasileiro da Cinex Arc. É a maior, a mais atualizada e, modéstia à parte, a mais bem feita. Mais bem feita, maravilha. Nosso parceiro aqui, quando a gente agrega engenharia com produto de alta qualidade, o resultado é... Então, realmente, a nossa loja é uma loja maravilhosa, em que você vai perceber o nosso universo, o nosso propósito e vai entender que o nosso comprometimento é com você, é com a qualidade, é com solução,
e entregar para a arquitetura essa venda consultiva que vai ajudar a desenvolver o melhor para a arquitetura dele, para a construtora, essa relação de parceria, esse ganha-ganha, e você, consumidor, ser o maior beneficiado. Então, a gente Tá feita a venda, né? a gente tem excelência hoje nas esquadrias de alto desempenho, nas portas de entrada de grandes dimensões, em todas as portas internas, com uma gama enorme de materiais, acabamentos, inclusive agora também lâmina de madeira e outros materiais. Então, estamos aqui para atender o seu desejo, o seu sonho de uma residência, de uma casa de alto padrão. A gente fala para o nosso slogan: inovação e emoção, porque é na casa que mora o seu coração. Mora o seu coração. Se eu estivesse fazendo uma obra agora, eu ia comprar de você. Você fez uma ótima venda. Eu já trouxe aqui o talão de pedido, tá debaixo da... Ô, Josivan, fala pra gente aqui então, quem estiver assistindo quiser procurar a Cinex, é na loja, através de um profissional de arquitetura ou no Instagram, qual que é o canal aí que ele vai te encontrar? Em todos esses meios, a gente, o cliente pode encontrar a gente. A nossa loja fica no setor Marista. A gente também tem o nosso Instagram, que é @cinexarcgoiânia. Sim. A gente faz um trabalho com todos os profissionais de arquitetura de Goiânia, então todos os profissionais conhecem a nossa empresa, a nossa marca. Eles também têm os blocos também que possa apresentar. E convido a todos a conhecer o nosso showroom, né, que foi tão bem falado aqui o tempo maravilha. Para poder experienciar de perto ali os produtos da Cinex. Os produtos. E essa equipe nossa interna que atende a arquitetura são todos arquitetos. Sim, isso é muito bom, né? Um diferencial muito grande. A gente não tem, assim, os nossos profissionais, consultores comerciais são arquitetos. São arquitetos. Porque o nosso negócio é venda consultiva. Venda consultiva. É trazer solução. Maravilha. Pessoal, finalizando então, queria mais uma vez te agradecer, Pedro, te agradecer, Josivan. Eu posso falar com segurança que realmente é um produto premium. Hoje, na grande maioria das nossas obras aí, nós estamos juntos, né? E desde a primeira obra que nós falamos aqui, acho que foi 2019, que foi a primeira delas, e realmente eu acho que são empresas assim que a gente quer perto de nós, para a gente se espelhar e a gente conseguir levar a qualidade final para o nosso cliente, né? Eu falo que sempre quando a gente está perto de empresas de ponta, você força a construtora a ficar melhor. E eu acho que é assim que a Sete Maia foi se transformando, escolhendo os parceiros melhores e a gente espelhando neles, né? Buscando tecnologia, buscando... E esse mercado de luxo, ele é cada vez mais exigente. O consumidor de luxo é um cara que vai buscar excelência. E, Rafael, para nós é uma satisfação ter vindo aqui contribuir com o podcast, trazer a nossa visão de negócio, o nosso conteúdo, trazer também um pouco de mensagem para desmistificar um pouco a questão do investimento e a contrapartida das entregas, dos benefícios, das vantagens. Então, o seu trabalho como parceiro na construção civil, como você falou, desde 2019, a gente vem construindo aí obras maravilhosas e isso é motivo de muito orgulho. Vale, beleza. Josivan, muito obrigado também, tá, pelo tempo e que sempre a Sete Maia vai estar aberta aí no que precisar para a gente continuar essa parceria aí por muito tempo, né? Que eu falo que se a nossa visão for sempre o cliente, não tem jeito de dar errado. Não. Né? Pelo menos é o que eu sempre levo isso aí para o nosso time. Se a gente colocar que a visão é para o cliente e entregar o que foi combinado, parece simples num processo complexo como obra, mas eu acho que esse é o ponto. Então, mais uma vez, muito obrigado. Finalizamos aqui. Pessoal, finalizamos aí mais um episódio. Fiquem ligados que em breve vamos trazer mais fornecedores aí para vocês, para aumentar o nosso conhecimento nas obras de alto padrão. Obrigado.